Você tem medo de dizer quem você é? Eu, na verdade, às vezes tenho. E é muito comum também. A gente fica num dilema existencial muito grande, né? Entre ser o que se é e atender o desejo, as expectativas daqueles que nos rodeiam. E eu fiquei pensando no que eu queria compartilhar com vocês. Imaginei a vida como um grande teatro, onde todos nós estamos mascarados. E fiquei pensando que mesmo antes da gente nascer, nos bastidores do teatro da vida, já existiam, imaginem comigo, uma série de máscaras, muitas delas empoeiradas, esperando por nós. Algumas determinavam a nossa aparência, determinavam a nossa essência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações, nossos comportamentos e até o nosso sexo. Você já imaginou isso? Eu me lembro nesses 44 anos de profissão de um caso que eu atendi de uma moça. Ela nasceu numa família onde a máscara social esperada para ela é que ela deveria ser um menino. E assim ela se comportou como um menino durante um determinado tempo, até que a depressão tomou conta dela. Nesse caso, a depressão era super saudável. Era uma forma de mostrar para ela que aquela máscara já não estava cabendo no próprio corpo. Devagarzinho com a terapia, ela foi desenvolvendo a feminilidade. Com isso, ela casou. Mas ela teve um drama também. Esses dramas são muitos hereditários. Ela, grávida, já tinha uma máscara social, porque ela teria que ter um filho. Aquele filho que ela não foi. Olha que interessante. Então, essas máscaras, muitas vezes que recebemos, são advindas de frustrações dos nossos antepassados, inclusive profissionalmente. Me lembro de um outro caso que a pessoa era da área médica, mas ele não queria ser da área médica. Me lembro que a mãe dele esteve no meu consultório e eu disse a ela: a senhora prefere um filho na área médica ou um filho sendo aquilo que ele gostaria de ser? Ela disse: eu prefiro meu filho depressivo. Olha que coisa mais incrível. E com o processo terapêutico, ele conseguiu abandonar a área médica e hoje ele é um profissional numa outra dimensão. Então, a terapia, às vezes, ela vem para fazer com que você encontre o seu verdadeiro eu. Eu acho que às vezes a pessoa, imaginem comigo, eu posso compará-la com uma parede. Sabe essas paredes de casas antigas que tem uma camada de tinta e depois vem outra camada de tinta e outra camada de tinta e outra camada de tinta? A parede vai perdendo a cor original. Então, assim somos nós com as nossas máscaras. Por quantas mãos você já foi pintada? E eu acho que o terapeuta, ele chega como, por exemplo, um pintor que vai raspar essas camadas para tentar chegar até a sua cor original. Mas é muito interessante. Então, continuemos no nosso teatro da vida. Quais máscaras você recebeu? De quem? Quando? Como? E confesso que algumas são funcionais. Eu até escrevi. Se você quiser ir lá conferir naquilo que eu escrevi, no comecinho de fevereiro a respeito das máscaras, eu digo que às vezes elas são bem-vindas. Agora, a grande diferença na funcionabilidade das máscaras é eu ter certeza que eu posso, por exemplo, usá-las num determinado contexto e tirá-las. Quando a máscara gruda na cara e eu já não sei quem eu sou, aí a máscara fica disfuncional. Aliás, eu adoro esse quadro, né, do meu consultório, que me remete um pouco a essas imagens, né? Quantas facetas nós temos. O importante é sabermos utilizá-las. Agora, é muito interessante que toda essa questão da máscara nos remete também a um mecanismo de defesa chamado confluência. Sabe quando um rio conflui com outro rio e vira mar?
o rio perde a identidade. Então, quando eu me mascaro e perco a minha identidade, eu me adoeço. Então, vamos imaginar, quando a gente está na barriga da mãe, a gente está numa relação totalmente de confluência. Então, tem momentos que ela é saudável, né? Quando a gente nasce, ocorre o corte nessa simbiose biológica. Mas continuamos com a simbiose psicológica. Por quê? Porque nós dependemos totalmente dos nossos pais para que eles satisfaçam as nossas necessidades físicas e emocionais. Só que com o processo do desenvolvimento, aquele bebê que vivia na simbiose começa a perceber que ele é diferente da mãe. Ele vai se diferenciando. Então, olha, a diferenciação, ela é saudável. O bebê começa a perceber que tem outras mãos que o tocam. Não é só do seio que ele recebe alimento, é de mamadeira. Então, ele vai percebendo a diferenciação. E naturalmente ele vai reconhecendo ele como diferente dos pais. A questão patológica é que muitas vezes os pais não querem que essa diferenciação aconteça. Os pais querem manter essa simbiose. E a criança fica, olha, desde criança, que é um dilema que nós temos também nas nossas relações amorosas atuais. O dilema é entre satisfazer a expectativa e ficar na simbiose original ou nos diferenciarmos. O drama é quando a gente se diferencia, a gente se sente ameaçado. Como a criança, será que eu vou ser amado na minha diferença? Aí eu corro e vou para confluência novamente. Só que essa máscara não me cabe, aí eu tento me diferenciar. Quando eu me diferencio, me sinto ameaçado. Então, o dilema existencial é manter a máscara, tirar a máscara. Dependendo das pessoas com as quais a gente convive, elas favorecem a nossa diferenciação, a nossa separação, a nossa independência e nos aceitam do jeito que somos. Será que você é uma dessas pessoas que sabe conviver com a diferença, que permite o outro ser diferente de você? Será que você se permite se diferenciar do outro? Você é vítima ou você é algoz? Então é nesse paradoxo que eu gostaria de convidar você para refletir comigo. E tem um autor, ele chama Michael Vincent Miller, eu vou tentar trazê-lo novamente para o Brasil. Ele é autor de um livro praticamente esgotado que fala sobre o terrorismo íntimo. E ele afirma que nas nossas relações de intimidade, a gente revive os períodos de intimidade vivido com os nossos pais. Então, o que acontece? Quando a gente começa a namorar, a gente entra numa fase de simbiose. É muito comum no meu consultório a pessoa falar: nossa, achei agora meu príncipe encantado. Ele é do jeito que eu queria, olha. Só que esse do jeito que eu queria, pode ser que o outro esteja se mascarando para satisfazer as suas expectativas e vice-versa. Então, todo início de relacionamento, ele é meio simbiótico. Me lembro de um casal que ele disse: eu não gosto muito de futebol, a gente pode ficar toda quarta-feira juntos. E ela dizia: é tudo que eu queria. Com o passar do tempo, olha, a simbiose exige uma diferenciação. Ele começou a querer quarta-feira assistir o jogo de futebol. Ele começou a querer se diferenciar. E ela começou a falar: mas que é isso? Não é o cara por quem eu me apaixonei. É porque a máscara saudável, ela tende a cair. A máscara adoecida, ela tende a permanecer. E eu me lembro que ela disse assim: doutora, eu namorei com um, fase simbiótica. Noivei com o segundo, uma fase já de diferenciação. E casei com o terceiro, que é a total diferenciação. Então você me pergunta: qual é a relação saudável?
É a simbiótica, é a semissimbiótica ou aquela onde cada um pode ser quem é. Eu falo os 3 em 1. Uma relação saudável é uma relação em que tem momentos simbióticos, porque é claro que a gente tem que ter os mesmos objetivos, os mesmos valores éticos e caminharmos na mesma direção. Mas é também nessa direção eu preciso manter a minha individualidade e em muitos momentos a minha total individualidade. Então, uma relação saudável, ela passa por momentos simbióticos, semissimbióticos e onde eu posso também ser absolutamente como eu quero. A vida é uma dança. Então, todos esses mecanismos psicológicos que eu vou discorrer nesse mês de fevereiro, ele tem tantos os aspectos saudáveis quanto os aspectos adoecidos. Depende de como, quando e para quem eu utilizo essas máscaras. Então, espero você na minha live do dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 20h30, que a gente vai falar muito sobre esse assunto. E até lá, interajam comigo, porque eu vou ficar muito agradecida de conhecer um pouco mais de você desmascarado. Uma boa semana para nós.